o arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados, o texto já passou pela Câmara, agora segue para análise do Senado da República. E Yasmin Costa está conosco, já nos antecipou e vai falar justamente dessa composição, dessa discussão toda, como será no Senado. Yasmin, bem-vinda uma vez mais. Obrigada, Piotr. Boa tarde de novo para você, para todo mundo que está com a gente. Agora a discussão aqui dentro do Senado é como esse texto vai tramitar. Hoje cedo, os parlamentares tiveram uma reunião, os líderes dos partidos tiveram uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para tentar definir aí o acordo, como vai caminhar o arcabouço fiscal aqui dentro do Senado. O ponto principal é que não há uma convergência entre a ideia da base e também da oposição. A oposição questiona o seguinte, que é preciso não fazer como foi feito na Câmara dos Deputados, aprovação rápida de um texto como esse. O próprio líder da oposição, o senador Rogério Marinho, avalia que é preciso que essa CPI, que esse arcabouço, melhor dizendo, seja analisado na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça e depois chegue ao plenário do Senado. Mas ele disse que ainda é um momento de negociação, mas ele defende uma análise mais ampla de um assunto tão importante na avaliação do senador Rogério Marinho. Inclusive, a gente tem uma fala dele. Vamos ouvir. Nossa preocupação é que houvesse uma discussão maior a respeito desse tema que é tão importante para o país, né? Até porque da maneira como ele foi aprovado pela Câmara nos causa muita preocupação. Então é importante que isso fique claro para a população brasileira o que é que nós estamos comprando em termos de marco fiscal nos próximos 4 anos. Um impacto de quase R$1 trilhão a mais na nossa dívida pública. O líder do governo aqui no Senado, o senador Jacques Wagner, ele disse o seguinte, que nada realmente está definido. Essa decisão quem toma é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na avaliação do governo, era melhor realmente andar depressa com esse assunto, mas Jacques Wagner também avalia o seguinte, que eles não veem nenhum impedimento, nenhum prejuízo, nenhum atraso se essa questão for analisada por outras comissões que não somente a Comissão de Assuntos Econômicos. A gente também tem a fala do senador Jacques Wagner. Vamos ouvir. Nunca acho ruim quando alguma matéria, mesmo com a necessidade de rapidez, que ela passe pela comissão temática. Eu acho que vir para o plenário sempre é mais complicado, que você não aprofunda a matéria. E os senadores, pela relevância do tema, é evidente que querem ter oportunidade de discutir. Então, sinceramente, eu acho que pela CAI, pelo menos, ele passe. Olha, Piotr, nessa reunião de líderes hoje de manhã com o presidente do Senado, alguns líderes saíram dizendo que eles não trataram da questão de quem seria o relator, não definiram, disseram só que seria um nome do PSD. Mas o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui também dentro do Senado, do Congresso, melhor dizendo, ele já bateu o martelo, disse que o nome que vai ser escolhido para relatar essa matéria aqui dentro do Senado é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A gente também tem essa declaração do senador Randolfo Rodrigues. Vamos acompanhar. Eu não estive acompanhando a reunião de líderes agora, onde se construiu um acordo. Inicialmente era para ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, iríamos ver a pertinência. Eu creio que nós conseguiremos, independente da tramitação em comissões, até o dia 15 de junho, votar a nova regra fiscal aqui no Senado Federal. Olha, Piotr, a ideia é votar aí, o presidente do Senado também avalia que dá para votar até a primeira quinzena de junho, mas um ponto que ainda há divergência com relação a esse texto, principalmente com relação à inclusão do Fundeb dentro do teto constitucional e também do Fundo Constitucional do DF, que está também nesse limite de teto. Eu conversei com alguns parlamentares lá da Câmara dos Deputados hoje cedo e eles disseram o seguinte, que vão continuar intensificando a negociação, os parlamentares aqui do DF, para tentar retirar esse fundo constitucional do DF do limite e já pensam que se isso não for retirado aqui no Senado, eles podem acionar a Justiça. Volto contigo. Muito obrigado, Yasmin. A história do arcabouço, a gente tem falado disso com frequência aqui no Prós e Contras, na programação da Jovem Pan como um todo,
é que é justamente para ter um limite, a âncora fiscal do governo, para equilibrar as contas do governo, você ter medidas para, digamos, evitar que o governo gaste muito mais do que arrecada e leve o país a uma recessão econômica, como foi no caso do governo Dilma Rousseff, cujo DNA está exatamente nesse atual governo. E a gente está vendo o governo anunciar, por exemplo, hoje, no Dia da Indústria, anunciou uma série de benefícios fiscais para a indústria, desconto para comprar carro. O governo tem anunciado uma série de medidas sempre com gastos oficiais, gastos do governo, ou abrir mão, inclusive, de receita para, digamos, reativar a economia, que ele não consegue fazer de outra maneira. A pergunta é, de onde vem o dinheiro? Por mais que esse formato do arcabouço aprovado na Câmara tenha ficado melhor do que a proposta original enviada lá pelo ministro Haddad, ainda há a pergunta, consegue fechar as contas? No momento parece que não. A gente vai continuar acompanhando, porque, claro, tem essa discussão no Senado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aqui com o Luiz Arthur Nogueira sobre esse ambiente e qual é a visão, obviamente, do mercado, porque é importante observar a visão do mercado. O mercado reclamava de Dilma Rousseff, mas é o mercado que está reclamando. Tivemos uma recessão em 2015 e 2016, a pior da história do Brasil. Nem a pandemia conseguiu ser pior do que erros do governo Dilma Rousseff, erros de política econômica doméstica do próprio governo.